Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Vai ser o ponto de partida dessa noite. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Você conseguiu encontrar aí? Eu quero trazer aqui um verso para você, que é um verso que muitas vezes nós esquecemos sobre qual é o impacto da mensagem sobre o Cristo crucificado. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, diz o seguinte, que é a palavra de Deus. Eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o quê? O poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo que foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Até aqui a palavra de Deus. A cruz. A cruz marca de uma forma tão profunda a mensagem do cristianismo, que numa sociedade cristã como a nossa, ela está presente em todos os lugares. A gente vê colares como a cruz, a gente vê tatuagens inspiradas na cruz, a gente vê igrejas em formato de cruz, e até camisetas de grife, elas vão ter a cruz ali estampada. Só que eu queria que você parasse para pensar, por que esse símbolo? Porque quando a gente pensa, no cristianismo e todas as mensagens que são trazidas como importantes pela fé cristã, por que a cruz se tornou o símbolo central, a imagem principal da fé cristã? É simples. É porque nela se encontra o coração do Evangelho. Se você tivesse que escolher um símbolo para representar a sua fé, qual seria? Um coração? Uma pomba? Uma luz? Qual seria? Os primeiros cristãos, eles começaram a pensar em vários símbolos que pudessem representar a sua fé. E vocês já viram alguns desses bem antigos. Um peixe, um pastor carregando uma ovelha. Mas, no final das contas, o símbolo que não apenas tornou mais popular, mas o ganhador do concurso de designs do século II e III dos cristãos primitivos foi a cruz. E sabe, gente, quando eu penso nisso, na lógica da nossa sociedade hoje, não faz sentido nenhum a cruz como símbolo principal do cristianismo. Porque a gente esquece que a cruz era um instrumento de quê? De tortura, de dor e de morte. Seria como se as pessoas que amam o estilo americano de vida usassem uma cadeira elétrica numa corrente pendurada no pescoço. Ou quem sabe aqueles que admiram a Revolução Francesa resolvessem estampar o logo da guilhotina, em copos, em camisetas e como, tatuagem, quem sabe. Você já viu alguém que curte a Revolução Francesa carregando uma guilhotina no peito? Ou alguém que curte os Estados Unidos falando, nossa, eu sou apaixonado pela cadeira elétrica. Não! Por quê? Porque traz uma repulsa essas coisas. A guilhotina, a cadeira elétrica. Mas por que não a cruz? Por quê? Porque a cruz, gente, representa o escândalo mais absurdo da história. Não é um criminoso comum morrendo. Não é um nobre ou o rei da França perdendo a cabeça. Não. É Deus morrendo. E quando a gente pensa que Deus morrendo não é qualquer morte, uma morte pacífica como Sócrates,
rodeado dos seus discípulos, uma morte, sabe, romanceada, como a gente às vezes vê em alguns filmes que você tem ali, como o ápice, o final do filme, a eutanásia, alguma coisa assim. A gente vê Deus morrendo de uma forma humilhante, torturante, pública, vergonhosa. Gente, a cruz, quando você pensa na crucificação, o método da crucificação, a morte por cruz, é o ponto mais baixo da história humana. E quando a gente pensa na história da redenção, a cruz, embora sendo o ponto mais baixo da história humana, é ao mesmo tempo o mais alto. O mais alto. E é por isso que hoje eu quero refletir com cada um de vocês aqui, sendo adventistas ou não, mas sei que cada um de vocês aqui são pessoas impactadas pelo cristianismo, que tiveram que viver no meio cristão, que tem que se defrontar com essas cruzes para cima e para baixo. Hoje eu queria refletir com vocês sobre o que essa morte realmente significa e por que ela ainda continua atraindo pessoas jovens aqui como o William e a Bruna, por que ela ainda transforma vidas na era da inteligência artificial, dos reality shows, das guerras virtuais. Por que ela continua, sabe, sendo algo que chama tanto a atenção? Como ela inverte a lógica humana, como ela confronta a nossa cultura que foge do sofrimento e que busca o acúmulo, não só da riqueza, do capital, mas de todo tipo de prazer, como que ela transforma a nossa existência. E se você quiser anotar, você que está em casa, ou você que está aqui na igreja, primeira verdade, a primeira reflexão sobre a cruz, ela revela o verdadeiro caráter de Deus. Gente, o Evangelho de Marcos, ele busca retratar como que Jesus, ele é o verdadeiro rei. E quando o Evangelho de Marcos chega no ápice, o trono de Jesus é uma cruz. Que tipo de rei tem a cruz como um trono? Vamos ser até sinceros, que tipo de rei entra em Jerusalém montado num jumentinho? Que tipo de rei chora quando para na porta de Jerusalém? Que tipo de rei desce da sua dignidade para lavar os pés empoeirados e calejados dos discípulos? Que tipo de rei que morre pelos seus inimigos? Quando a gente começa a pensar nisso, o Evangelho dá uma resposta: o rei do reino de Deus. E isso para a gente é importante porque a grande tragédia de quando a gente lê os evangelhos ou quando a gente faz uma análise de Jesus como um personagem histórico é achar que a cruz foi um acidente, foi uma derrota inesperada. Como historiador, muitas vezes o que eu vejo em análises históricas sobre o Jesus, e as pessoas tentam separar o Jesus do evangelho, do Jesus como uma pessoa, sabe, que viveu e cresceu, um personagem histórico a ser estudado, há uma ênfase muito grande, às vezes, de Jesus como uma vítima de uma sociedade hostil. Do Jesus como, sabe, uma vítima do fanatismo religioso aliado com o imperialismo romano. Só que a grande loucura é que Jesus não é vítima. Ele se prepara para isso, ele almeja a cruz, ele vê esse momento de ser crucificado e pendurado no madeiro como o plano central, como sendo o objetivo da vida dele aqui nessa terra. Gente, a morte de Jesus não é um obstáculo para a sua realeza, não é um obstáculo para ele se tornar um personagem famoso, mas pelo contrário, é o caminho para isso. E sabe, quando a gente pensa em grandes nomes da história, e alguns deles aí, vou pensar até recentemente, estão ganhando séries e filmes, Napoleão, Alexandre o Grande, Cleópatra, César, todos eles têm uma característica principal: reinos baseados em conquista. E o de Jesus também se estabelece com sangue. Só que diferente dos outros reis desse mundo, é o sangue dele mesmo. E para uma sociedade que idolatra poder, performance e controle, a cruz, ela é um escândalo. Ela vai contra o nosso padrão de sucesso.
a nossa escada do poder, porque ela nos lembra que o verdadeiro poder é do amor sacrificial, que o verdadeiro sucesso é servir. E aí, eu trago a segunda lição. A cruz confronta a nossa condição humana e a nossa justiça própria. Como isso, pastor? Gente, quando a gente pensa na cruz de Jesus, a cruz é o diagnóstico mais duro e a cura mais profunda sobre e para a natureza humana. Jesus não morreu apenas como um exemplo de bondade. A Bíblia fala o tempo todo, e aqui Paulo fala, que é uma loucura, porque ele morreu como um substituto. A cruz, ela nos incomoda, porque ela nos diz que nós não podemos nos salvar por nossas boas obras. Se você puder se salvar, se aperfeiçoando, se tornando uma pessoa boa, Jesus não precisaria ter morrido. É por isso que quando a gente pensa, sabe, nos esquemas de como as pessoas são redimidas nas grandes religiões, certo? Após uma vida aqui nessa terra, o cristianismo é único. Por exemplo, quando você vê as religiões orientais, o budismo, o shintoísmo, o taoísmo, o hinduísmo, essas religiões, elas acreditam na reencarnação. Você reencarna várias e várias e várias vezes para você poder superar um ciclo de dor, um ciclo de orgulho, até você alcançar o nirvana. Quem é que se salva? É você, através da sua própria morte. O kardecismo, ele tem uma visão parecida, mas com um ciclo menor de reencarnações. Mas quando você olha para o cristianismo, a salvação não é através da sua morte, mas é através da morte do Filho de Deus. A salvação não é através do sofrimento que você paga aqui nessa terra, mas é através do sofrimento de Jesus. Por isso que reencarnação não consegue combinar dentro da filosofia do sistema teológico cristão. Porque se bastasse a sua morte, se bastasse a sua boa obra, a cruz é desnecessária. E aí, gente, quando a gente pensa na cruz, ela também é uma sentença sobre nós. Por quê? Ela mostra que nós somos mais pecadores do que nós imaginamos. Porque quando as boas obras, elas são totalmente descartadas e Deus tem que morrer no seu lugar, você é pior do que você pensa. E eu sei que isso não é uma coisa agradável que a gente gosta de pensar, porque para a gente o mal é o outro. O demônio é o outro. Só que a cruz nos desafia para a gente olhar para dentro do nosso coração e ver que há uma sombra, e ver que há uma escuridão, e ver que há um mal ali dentro, que a gente tenta, sabe, controlar com boas maneiras, com uma máscara social, só que está lá. Coisas que a gente não tem coragem de falar, nem para a pessoa que a gente ama e divide a cama com a gente. Só que tem uma coisa que, em vez de jogar você no chão e te fazer sentir um lixo e alguém que tem que parar de viver e andar na face da terra, a cruz ela tem um paradoxo, ela tem uma contradição, porque ela é sentença, mas ela também é absolvição. Quando a gente olha para a cruz, a gente entende que nós somos mais amados do que a gente ousa crer. Gente, se não fosse a cruz de Jesus, somente Deus saberia o quanto Ele nos ama. E isso é algo que, ao mesmo tempo que joga uma luz sobre quem nós somos de verdade, nos eleva para um patamar totalmente diferente que qualquer livro de autoajuda não consegue te colocar. Você é amado de Deus. E eu queria que você pensasse, quantas vezes a gente tenta se justificar? Ah não, mas espera aí pastor, a cruz é para bandidos, criminosos, estupradores e tal. Eu sou uma boa pessoa, eu pago meus impostos, eu sou uma pessoa consciente, eu me preocupo com o coletivo, eu vou para a igreja, eu faço obras de caridade. Só que a cruz diz para você, não é o suficiente. Só Jesus é suficiente. E sabe, a cruz,
ela acaba nos lembrando aquela ida no médico que a gente faz para fazer um check-up. Quem aqui já foi fazer um check-up no médico? Você vai todo, né? Ah, não, vai dar certo. Eu estou de boa, eu estou tranquilo, eu não estou sentindo nada. E aí quando você faz aquele catatal de exames, e o médico faz todo tipo de teste com você, como é que você se sente? Você já começa a pensar que está com o pé na cova. O check-up fez um raio-x sobre sua saúde e mostrou que você é mais doente do que você pensa. Eu tenho que voltar no cardiologista para fazer um check-up. A minha família, por parte de mãe, é de cardiopatas. E aí, descobrindo pressão alta, fui no cardiologista e pensei, vai ser de boa, quem sabe é porque eu estou estressado. Aí já me passou um remédio para pressão alta, outro para o coração, para eu poder me cuidar. Ele falou assim, eu quero um check-up agora. E olha o cara enrolando. Não, eu vou, e já tem 3 meses. Sempre tem alguma coisa. Mas por quê? Dá um medo, não é? Não, e se eu for lá descobrir um câncer? E se eu for lá descobrir alguma coisa pior? Dá um medo danado, porque a gente não gosta de ser confrontado com a ideia de que a gente não é perfeito. A cruz é o raio-x do coração humano. E ao mesmo tempo, é a cirurgia que nos salva. Terceira coisa. A cruz redefine o sofrimento e a injustiça. A cruz é o lugar onde Deus se uniu ao nosso sofrimento. Gente, a gente costuma, quando sofre, olhar para o céu e dizer, Deus, você não sabe o que é ser humano. Deus, você não sabe o que é sofrer. Deus, você não sabe o que é rejeição. Deus, você não sabe o que é sentir que a morte está chegando no seu calcanhar. E a cruz, ela mostra que Deus não ficou indiferente à dor do mundo. A cruz mostra que Deus não apenas entrou nesse mundo, mas Ele entrou na dor. E gente, Jesus, Ele sabe o que é sofrer injustamente. Os sofrimentos injustos que você passa, Ele sabe o que é ser traído, Ele sabe o que é ser humilhado, Ele sabe o que é ser abandonado, Ele sabe o que é ser espancado, Ele sabe o que é ser silenciado. A gente esquece, é porque as retratações da crucificação, elas têm que atender a um pudor. Mas o método de crucificar no primeiro século não tinha tanguinha, não tinha manto, não tinha nada. O crucificado era exposto nu. Você consegue imaginar uma vergonha maior? Quantos aqui já tiveram um pesadelo de que, meu Deus, estava nu na frente dos outros, no lugar público, né? Um desespero? E Jesus, Ele não passa por um desespero, uma ansiedade, uma crise. Ele passa por algo real. E sabe, quando a gente pensa na sociedade que luta contra a depressão, ansiedade e injustiça, a cruz tem uma mensagem de que Deus não apenas observa de longe, mas que Ele sofre conosco. Quando você passa pelo vale da sombra da morte, em que você acha que o sol não vai se levantar novamente, que você se sente longe de todos, você olha para a cruz e você vê Jesus gritando, Deus meu, porque, só que, olha como é que a gente pronuncia, será que foi assim? Deus meu, por que me desamparaste? A gente não consegue parar para pensar que é o grito do desespero, da dor, de alguém que se sente longe de Deus por causa do pecado da humanidade. E aí quando você olha para a cruz, você entende que a cruz é a fé encarnada, um Deus que sangra conosco. Isso me lembrou de uma história que eu li há um tempo atrás, acerca da Segunda Guerra Mundial. Eu não vou dizer o privilégio, mas eu visitei o Memorial do Holocausto em Washington, onde eles trouxeram partes do gueto de Varsóvia e reconstruíram lá, e barracões de Auschwitz. E andando por aquele lugar, ao entrar naquele lugar, eu já pude ir num campo de concentração também na Alemanha. Foi um dos lugares mais sinistros que eu já fui. E olha que eu já fui em lugar ruim. Eu sou do Rio de Janeiro, né, gente? Sachsenhausen, perto de Berlim. Eu fui à noite.
um sentimento de dor, de maldade, de opressão. E aí no memorial do Holocausto tinha uma história de um prisioneiro judeu que escreveu o seguinte na parede do campo: eu creio no sol, mesmo quando não vejo. Eu creio no amor, mesmo quando eu não o sinto. Eu creio em Deus, mesmo quando Ele está em silêncio. Para o judeu, o silêncio de Deus é o Messias que ainda não veio. Para o cristão, o silêncio de Deus é o Pai que tem todo o poder. É o Filho que tem todo o poder e não desce da cruz para beber até a última gota do sofrimento humano, para que quando a gente possa se aproximar dele e falar, você não sabe como é a vida, ele possa dizer, eu sei. Quarta, a cruz é um chamado à entrega radical. Se o rei morreu por você, você não pode mais viver para si mesmo. A cruz, gente, não é só para ser admirada, é para ser seguida. O Evangelho de Mateus 16, 24 diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Gente, não existe meio termo com Jesus. Ou ele é seu Salvador e Senhor, ou é só mais um guru entre tantos. E aí a gente tem um problema pior ainda, mais fundamental. Uma vez, conversando com um muçulmano na Europa, ele me perguntou se eu era cristão, porque todo mundo me confundia com muçulmano lá. E era salam aleikum, aleikum salam e tal. E aí eu comecei a ficar agoniado, falei assim, não, peraí, o pessoal tem que saber que eu sou cristão. E aí, rapaz, eu falei, o que que eu... Não tem como. A cara de árabe, até o Rafa aí está com a cara de italiano, mas se tivesse ontem era muçulmano comigo lá. E aí eu procurei uma loja luterana da Alemanha e tinha uma cruz luterana. Eu falei, cara, eu vou ter que botar isso aqui, porque eu só estou no lugar de muçulmano. Eles têm que bater o olho e saber. Aí eu coloquei, aí um perguntou, você é cristão? Eu falei, sou. Mas eu não uso aqui no Brasil, né, gente? Por causa dos costumes e tal. Lá era uma questão. E aí, ele falou, Jesus foi um profeta. Aí eu falei, Jesus foi o maior de todos os profetas, e mais que um profeta. Aí eu falei, Mohammed diz no Alcorão de que Jesus foi um profeta, certo? Certo. Tudo que Jesus falou é a palavra de Deus, é. Pois Jesus fala que ele é o Filho de Deus. E a gente tem um problema. Ou Jesus é o Filho de Deus, e Mohammed está enganado. Ou Jesus é um farsante, e Mohammed também está enganado. Não tem como a gente aceitar que Jesus ele é o porta-voz de Deus e ao mesmo tempo dizer que quando Mohammed aponta para ele como o nascido da bem-aventurada Virgem Maria, que o Alcorão fala assim, e Mohammed aponta para Jesus e fala, ele é o verbo de Deus, ele é aquele que vai voltar no juízo final e vai matar o anticristo. Não tem como a gente juntar as coisas. Alguém tem que dizer a verdade. E a proporção está sendo Mohammed perder em todas as opções. Ele parou e a conversa acabou. A gente esquece que não dá para dizer, um guru, um filósofo, um iluminado. Quem fala isso não leva a sério o que Jesus disse. Seguir Jesus significa, sabe o que mais? Perdoar quando você quer se vingar. Abrir mão quando você quer dominar e manipular. Servir quando você quer ser servido. Isso não é fácil, gente. Mas é libertador. Sabe, no mundo que diz, siga o seu coração, Jesus ele vira e fala, entregue o seu coração. Quinta lição. A cruz é a vitória do amor sobre a morte. Tem um salmo que fala que a justiça e a paz se encontraram. Sabe, gente, na cruz,
o Deus de amor e o Deus de justiça se encontram, porque a cruz é o maior ato de justiça. O pecado foi julgado na cruz. O sistema que, coloca todos os seres humanos dentro de uma sociedade, de uma cultura em que o mais forte, o mais apto, o mais esperto sobrevive e passa por cima dos outros, foi julgado. E o maior ato de amor também acontece, porque ao mesmo tempo em que tudo que a gente acredita é julgado, o pecador é perdoado. 1 Pedro 2,24, o apóstolo fala o seguinte: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. A morte de Jesus na cruz é a prova de que Deus leva a sério o pecado e ainda assim escolheu te salvar. Gente, isso é uma coisa, que mexe profundamente com a gente, porque naquele momento em que você se sente indigno e que você acha que Deus desistiu de você, a Bíblia fala o seguinte: olhe para a cruz, porque ela grita que você vale o sangue do Filho de Deus. E isso agora muda a ética daquele que é cristão, porque Paulo vai dizer nas suas cartas o seguinte: esse que está ao seu lado, mesmo sendo imperfeito, mesmo te dando dor de cabeça, porque Paulo vai dizer, suportai-vos uns aos outros, é alguém pelo qual Cristo morreu. Por isso você chama o outro de irmão. E aí, sexta lição: a morte de Jesus se torna um escândalo necessário. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na cruz, como eu já disse, Jesus sofre nas mãos da religião e do Estado. Ele é executado por um sistema que uniu o legalismo dos fariseus e o autoritarismo de Roma. E a cruz expõe em sua forma mais crua o que o mundo fez com Deus. Só que para uma sociedade que quer resultados rápidos, sucesso visível, reconhecimento instantâneo, olhar para a cruz nos lembra de que o caminho para Deus passa pela dor, pela rejeição e pelo aparente fracasso. Quando Jesus aparece para Paulo e fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é porque a cruz carrega essa verdade junto com ela. E aí eu entro aqui na sétima lição: a morte de Jesus revela a profundidade do amor divino. João 13, verso 1 fala: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Gente, Jesus na cruz, ele não apenas sofreu fisicamente. Eu já disse aqui, ele sentiu o abandono, o peso da culpa, o silêncio do Pai. E a pergunta que a gente faz diante disso não é como é que Deus pôde permitir isso, mas como que Deus pôde amar tanto a ponto de se permitir isso. É a gente olhar para a cruz e não entender um amor que se doa até esse ponto. Porque quantas vezes, gente, a gente entra numa cilada por causa de um amigo, mas a gente fala, tem um limite. Só que a cruz mostra que o amor de Deus não tem limites. Quem tem limite é o município, não o amor de Deus. E aí aquilo começa a mexer com a gente, porque para uma geração de algoritmos, de redes sociais, e que você quer ser aprovado e validado o tempo todo, que você tem medo de rejeição, medo de cancelamento, Jesus, ele fala algo profundo para essa geração ansiosa hoje. Ei, você não precisa performar o tempo todo para ser amado. O valor que você tem não é no que você faz, mas é em quem você é. E aí você tem o poder da palavra. E para aqueles que creram, Deus os tornou filhos de Deus. Eu tenho 2 meninos. E o dia que o mais velho nasceu, eu peguei ele nos meus braços, olhei e falei o seguinte: se você não tirar 10 história o tempo todo, eu nem olho mais na sua cara. Eu não obriguei ele a ser botafoguense para eu amar. Até eu fico frustrado que eles abandonaram o Botafogo. Eu criei eles nesse caminho. Um virou atleticano, o outro perdeu o prazer pelo futebol. Quando você nasceu, o seu pai ou sua mãe falou que você teria que ser tal coisa para ser amado? Tânia,
Você é a mãe do William, né? Quando o William nasceu, você falou, olha, se não for do exército, nem olho na sua cara. Você fez isso? E por que não? Porque o fato de ser filho, o amor vem automático. Você não precisa se esforçar para amar. Ele vem. Esse é o poder de quando a Bíblia fala, por causa do que Cristo fez na cruz, nós agora podemos ser chamados de filhos de Deus. 8ª lição, a morte de Jesus redefine o que é poder. 2 criminosos, e ele no meio. No momento em que Jesus parece ter fracassado, é ali que ele vence o mal. E, gente, a cruz com isso subverte toda a lógica humana de poder, porque ao invés de esmagar os inimigos, Jesus se deixa ser esmagado por eles, e ele vence. Gente, é o oposto do que a gente aprende no MBA, do que a gente aprende num curso de coaching, porque aqui Jesus está mostrando de que, diferente do caminho motivacional, né, que você tem que superar, ser o macho alfa, aquela coisa toda, o melhor, o principal, o maior líder é o que serve, o maior vencedor é o que se doa. E eu queria que você pensasse em Martin Luther King. Esse camarada foi inspirado por Jesus e ele liderou o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, numa sociedade que havia esquecido os ensinamentos de Cristo. E ali ele mostra que há uma revolução sem armas. E conforme os direitos humanos estão avançando e estão progredindo, a passos lentos, mas constantes, Martin Luther King é o quê? Assassinado. O cara que deu um tiro em Martin Luther King pensou que aquela bala ia parar os direitos civis. Mas a morte dele acelerou a sua causa. A mesma coisa com Jesus. O mundo viu como fraco, mas a história mostrou a sua força. Eu sei que às vezes no seu trabalho, na sua faculdade, você talvez não seja o mais promovido, ou mais elogiado. Mas se você é íntegro, justo, generoso, é alguém misericordioso e segue os passos de Jesus, você está mais próximo da lógica do reino de Deus do que o que você imagina. Penúltima lição. A morte de Jesus é o início da nova criação. João 19:30, Jesus fala, está consumado. E sabe, quando a gente olha para a cruz, em qualquer perspectiva humana, em qualquer biografia, a morte é o fim. Só que na cruz, ela é o começo da restauração. Naquele instante que ele fala, está consumado, a gente viu ontem, o véu do templo se rasga de alto a baixo, as barreiras que separavam Deus da humanidade, elas caíram, o acesso é liberado agora. E sabe, a cruz, ela é o fim, de uma certa forma, de uma única coisa, da religião como uma escada para Deus, em que você segue os rituais de pureza de Levítico e você pode se aproximar mais, em que você fica preocupado ali, sabe, com técnicas e tudo mais, e você, sabe, está performando o tempo todo como um bom cristão, um bom cidadão, beleza, a cruz é o fim disso, e ela é o início de um relacionamento de graça, o início de um relacionamento em que você não precisa deitar sua cabeça no travesseiro e pensar, Deus, será que eu vou ter dinheiro para comprar um cordeiro, para levar como sacrifício amanhã? A cruz é o início de um caminho para Deus, em que basta o coração contrito e o joelho ajoelhado no chão, para que você possa entrar na presença do Criador do Universo. Quantas vezes, gente, a gente tenta merecer o amor de Deus com boas obras, perfeição, e a gente se pergunta se vai dar conta de tudo. A cruz diz, você não precisa provar nada. Está consumado. Na nossa sociedade do esforço constante, Jesus grita, está pago, está feito, eu venci. E porque eu venci, você também pode vencer. Gente, isso liberta. E eu fecho o sermão.
Última lição. 10ª. A morte de Jesus exige uma resposta. Você pode admirar Jesus. Você pode respeitá-lo. Você pode até se emocionar vendo The Chosen. Só que a cruz, ela não é só um símbolo. Ela é um convite. A cruz é um divisor de águas. Ela não nos deixa neutros. Ou você aceita o amor de Deus se manifestando na cruz e é transformado por Ele, ou você rejeita e vive como se nada tivesse acontecido. Hoje, eu estava junto com os funcionários da associação no semáforo, aqui na praia do Camburi, perto aqui da igreja, entregando os livros missionários. E assim, eu achei interessante que, como alguém que é do Rio de Janeiro e morou em Minas, muitos anos, a gente faz uma ação dessa no semáforo. Primeiro, no Rio de Janeiro, você está dando alguma coisa de graça, todo mundo quer. E em Minas, o mineiro pode não querer, mas ele fica muito preocupado de parecer ser uma pessoa descortês. O capixaba não, irmão. É a primeira vez que eu fui dar alguma coisa de graça, um livro missionário, alguma coisa assim, revistinha para criança, e o pessoal nem abaixa a janela, não. E estava lá uma faixa, buzina e ganha um livro de graça. E aí na hora, cara, que eu deu uma trava, que eu falei, mas rapaz e tal. Mas aí eu pensei numa dinâmica do seguinte: a gente vive numa sociedade em que, por misturar política com religião, a cruz de Cristo ficou tão manchada que o pessoal acha que aceitar Jesus é aceitar uma ideologia. Em que aceitar Jesus é aceitar um caminho que é até diferente do que o que ele propôs, um caminho de poder. E aí eu fiquei pensando, para cada porta ali, para cada vidro fechado, havia uma resposta: eu não tenho interesse no estilo de vida que um evangélico quer me oferecer. E me deu uma raiva, mas não das pessoas com vidro fechado, mas das pessoas que conseguiram tornar a cruz de Cristo uma bandeira que representa o oposto do que ele defendeu. Porque a cruz, gente, é algo que bota a gente tão de cabeça para baixo, que não tem como você ter uma fé decorativa se você se lança de verdade no reino que Jesus propõe. A gente não pode deixar a cruz ser igual aquela cruz pendurada em retrovisor de Uber e de táxi, já viu? Balançando para um lado e para o outro. Não, a cruz ela te direciona. E por isso que ela é um escândalo, ela é uma loucura, ela é uma vergonha. Mas ao mesmo tempo, ela é beleza, redenção e esperança. Ela é a porta de entrada para o reino, de cabeça para baixo, onde o fraco é forte, o último é o primeiro, aonde é perdendo que se ganha e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ela é algo, sabe, que a gente, pela lógica humana, a gente não consegue entender. E aí vem a importância da fé. Porque na cruz, Deus não respondeu à pergunta do sofrimento, Ele entrou nela. Ela não pode ser apenas um pingente, ela é um portal, é um grito eterno dizendo: você vale o sangue do Filho de Deus. E sabe, a gente pode chegar num ponto que a gente vai dizer: Senhor, isso me incomoda, mas eu aceito o escândalo da cruz. Eu não quero apenas admirá-la, eu quero viver à luz dela. E aí a morte de Jesus se torna o evento mais trágico, mas ao mesmo tempo o mais belo da história, porque ela revela o coração de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Ela corrige a nossa visão de sucesso. Ela confronta a nossa vaidade espiritual e abre o caminho da salvação. Hoje, a cruz, ela continua a dividir a história. Ela continua a dividir corações. E a pergunta que fica é a seguinte: não é, você crê que Jesus morreu? Porque Ele morreu. Independente de você ser um crente ou um descrente,
Esse ser humano morreu. A pergunta é: você vive como se essa morte fosse para você? Você que vive sobrecarregado de culpa, de frustração, e principalmente quando a gente pensa, sabe, a sensação de fracasso que vem no sistema religioso, que bota uma ênfase poderosa e terrível em cima do que você vai fazer, em cima da sua boa obra, em cima de você ser perfeito. Você que se cobra demais, você que sente que Deus te abandonou, hoje a Bíblia te desafia a olhar para a cruz. E se você reconhece que tem tentado se salvar sozinho, se você sente que está longe, culpado, vazio, se você deseja parar de viver para si e deseja começar a viver para o Rei, Ele hoje pede: dá-me, filho meu, o teu coração.